Olá! Na aula de hoje vamos discutir sobre o triângulo de potências nos circuitos trifásicos. Eu tenho aqui dois triângulos e estão em escala. Aqui nesse triângulo menor eu represento as potências de uma fase, seja no Y, seja no delta. Tenho a potência ativa monofásica, a potência reativa monofásica e a potência aparente monofásica. Aqui eu tenho um ângulo φ, que é um ângulo muito importante para a gente. Daqui a pouco vamos discutir sobre ele. Esse ângulo φ é o mesmo ângulo que já tratamos antes do fator de potência. E aqui eu tenho o triângulo de potências para o caso trifásico, que é basicamente pegar esses três valores de potência e multiplicar por 3. Afinal de contas, nós sabemos que no caso de um circuito equilibrado, as potências de cada uma das fases são idênticas e, portanto, a potência trifásica será 3 vezes maior. Se você altera as três potências com a mesma proporção, ou seja, 3 vezes, o ângulo φ se mantém, ou seja, o ângulo do fator de potência, como já esperávamos da própria discussão do fator de potência, se mantém. Então, os triângulos de potências dos casos monofásico e trifásico se diferenciam basicamente pelos valores das retas que compõem o triângulo, mas não pelos ângulos do triângulo. Aqui também, obviamente, é um ângulo reto. Vamos tratar de uma carga ligada aqui em delta para fazer nossa discussão. A discussão também vale para o caso Y, mas eu tenho que escolher uma das duas e escolhi, nesse caso aqui, o delta. Eu tenho aqui três impedâncias idênticas, ou seja, uma carga equilibrada, significa dizer que as potências ativa, reativa e aparente e complexa também em cada uma das fases serão idênticas, melhor dizendo, e, portanto, a potência trifásica é a multiplicação de uma fase vezes 3. Aquele ângulo φ que tanto tratamos, aquele ângulo φ é o ângulo da própria impedância da carga. O Z da carga será igual ao módulo da carga com o ângulo φ. A corrente que circula em cada uma das fases será dada por um módulo e o ângulo dela será o ângulo da tensão menos φ. Tipicamente estamos habituados a colocar o ângulo da tensão como uma referência igual a zero. Então, no caso particular da tensão ter o ângulo de referência a zero, a corrente terá um módulo e o ângulo da corrente será exatamente o menos φ. Note como é importante de saber a respeito desse ângulo φ. Ele se relaciona diretamente com o triângulo de potências. Note que, se a carga for indutiva, significa dizer que o φ é positivo. Significa dizer também que a corrente está atrasada em relação à tensão. E, especificamente, se a tensão tiver como referência o ângulo zero, esse φ nos dá exatamente o ângulo de atraso da corrente. Tudo isso se relaciona diretamente aqui com o φ daqui de cima, que sendo positivo, eu tenho também que a potência reativa é positiva. Vamos fazer agora uma suposição que a carga fosse capacitiva. Significa dizer que o ângulo φ é negativo. Afinal de contas, a parte imaginária tem que ser uma reatância capacitiva, que é negativa, né? A corrente da fase estaria adiantada em relação à tensão. Significa dizer que menos com menos do ângulo daria positivo. A mesma coisa aqui, ó. Se a referência de tensão estiver no zero, significa dizer que a corrente estará menos com menos do próprio ângulo, ficará positivo. Corrente adiantada em relação à tensão. Para ver se entendemos a discussão, vamos a um exemplo. Eu tenho aqui o enunciado. Uma carga em Y consome 60 kW com fator de potência de 0,9 capacitivo. Calcule a potência reativa. Posso começar desenhando o triângulo de potências, mas para fazer um desenho mais interessante, mais bem feito, melhor dizendo, mais preciso, vale a pena calcular o ângulo φ. Então, eu posso começar com o primeiro passo aqui, que é calcular o ângulo φ. Cosseno de φ é igual a 0,9. Foi o que deu o fator de potência. Portanto, usando a calculadora, eu descubro que o arco cujo cosseno é 0,9 é o ângulo de 25,84 graus. Então, vou para o segundo passo, que é desenhar o triângulo de potências com os dados que eu tenho. Eu tenho aqui
60 kW, que é a potência ativa, e tenho aqui o ângulo φ. Só que aqui eu devo prestar atenção numa coisa, que é um dado que a gente, na verdade, já devia ter posto no passo 1. O fator de potência é capacitivo, portanto, o ângulo φ é negativo. Devo colocar aqui em cima o ângulo φ, portanto, fará com que o triângulo de potência seja assim, menos 25,84 graus. Aqui, obviamente, é um ângulo reto. Aqui vale 60, a gente sabe quilowatts, então vou colocar aqui, ó, quilowatts, e é solicitada exatamente a potência reativa, que no caso é já trifásica, né? A gente não está escrevendo o subscrito aqui, mas vale a pena colocar trifásica. Opa, vou colocar aqui para a figura ficar melhor, mais centralizada. Então, podemos usar as relações de triângulo retângulo. Como é que eu encontro o cateto oposto a esse ângulo? Eu sei que tangente de φ vai ser igual a cateto oposto, que é a potência reativa, sobre o cateto adjacente, que no caso é a potência ativa. Cateto oposto, cateto adjacente ao ângulo de menos 25,84. Venho aqui e isolo a potência reativa. Potência reativa vai ser igual a potência ativa vezes a tangente de φ. Basta agora substituir os valores. Vai ser igual a 60.000 vezes a tangente de menos 25,84 graus. Vezes menos 0,484, que é exatamente o valor da tangente do ângulo de menos 25,84, e multiplicando esses dois valores, eu encontro que a potência reativa vale menos 29,06 kVA reativos. É necessário frisar que a gente tem um hábito de dizer na engenharia elétrica que a potência reativa, quando é negativa, está sendo fornecida, e a potência reativa, quando é positiva, está sendo consumida. Vale lembrar que isso não é só uma forma de dizer para definir os sinais, é uma forma de dizer potência reativa capacitiva e indutiva também, essa é uma outra forma, mas que na verdade a gente já sabe que a potência reativa ela não é consumida nem é fornecida, ela fica oscilando entre a fonte e a carga. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acredita também que pode gostar, pode julgar interessante o assunto, e até o próximo vídeo.